E aí, gente do grupo, tudo bem? Beleza? É o seguinte, foi perguntado no grupo sobre o mercado, se eu devo investir em máquina ou não. E aí eu vou tentar ajudar um pouquinho, né? Eu trabalho com maquete há mais ou menos 15 anos, né? 13 anos, né? Arquitetura 15 anos, maquete 13. 15, 16 anos. São Paulo, São Paulo. Então, eu marquei aqui, eu vou colocar como o mercado era, a diferença entre o mercado de São Paulo e Rio de Janeiro, que são os mercados que eu conheço, e como o mercado está, ok? Então, como que o mercado era? Ele era um pouco menos competitivo e você tinha uma margem maior para fazer um trabalho mais artístico. Margem maior é preço, tá? Valor. Então você conseguia cobrar mais no trabalho, né? E aí você consegue dedicar mais tempo ao trabalho. E isso hoje tá um pouquinho complicado. Então o que que acontece? Há mais ou menos 6 anos atrás, eu recebi um e-mail e tava vários estúdios copiados, os maiores estúdios, inclusive de São Paulo e do Rio também. Então tinha o pessoal da Ideosfera no e-mail, tinha o pessoal da Domus, tinha o pessoal da Digital Light, tinha, né? Eu espero que não tenha problema citar esses nomes aqui no grupo. Então tinha todas essas empresas e elas estavam concordando que era um problema você ter uma diferença muito grande de preço, de valor, e às vezes você ter uma qualidade mais ou menos parecida, que isso era ruim para o mercado. Mas não tem jeito, o mercado é assim, a economia é assim, né? Você tem muita demanda de um produto ou de um serviço, o preço, entende? Faltou tomate, o preço do tomate dispara. Então é assim que funciona. Se você tem muito profissional que faz a mesma coisa, o valor vai cair. Isso não tem jeito. Então o que que acontece? Naquela época, eu cheguei a fechar a imagem interna e externa, sem ser fachada de prédio, por volta de 1.300, R$ 1.400 cada imagem. O que hoje é um valor muito complicado de você fechar, tá? Na minha experiência é um valor muito complicado de você fechar. Não é que não vale, tá? Eu sei os trabalhos que são postados aí, o trabalho que dá, tal, e o que que acontece? Teve até uma postagem que uma pessoa falou, olha, você tem que cobrar mais ou menos R$ 1.400 no grupo 3D, tá? Gente, no nosso grupo 3D Brasil aí. E aí a pessoa falou, olha, você teria que cobrar uns 2.400, 2.500. Na hora eu falei, pô, esse cara ele tá descolado da realidade, né? E de certa forma ele realmente está, porque eu fui olhar e o cara ele era professor, ele é instrutor. Então assim, ele manja muito de 3D, tanto que ele ensina 3D, ele vive disso, tem um trabalho legal, sabe o trampo que dá para fazer, né? E você precisa ter um conhecimento artístico que é fundamental, então você precisa ter bom gosto para fotografia, bom gosto para decoração. Isso é até mais importante do que o conhecimento da ferramenta, porque quando eu tinha o escritório, hoje eu trabalho em casa, era muito mais fácil você pegar um cara que tem bom gosto em arquitetura e ensinar 3D do que você pegar um cara que sabe fazer, por exemplo, naquela época o up era mexer com partículas e tal, e o cara faz um monte de coisa no 3D, mas ele não tem bom gosto para nada. Então, você entendeu? Tanto que o curso de 3D leva alguns meses, o curso de decoração, o curso de arquitetura leva alguns anos. Então, por isso que é super importante. Eu tô fugindo um pouquinho, acho que, da questão aqui, mas vamos voltar. Então, o que que acontece? Então, o mercado ele tinha mais essa margem. Hoje o mercado mudou um pouco, né? Eu, inclusive, imaginei que o mercado iria mudar e ele está mudando, né? Então, eu imaginei que o valor de 3D iria cair, iria despencar. Por quê? Porque o do CAD também foi assim. Do CAD tinha uma época que você ganhava bem como cadista copista e o valor depois foi despencando. Foi tendo um volume maior de gente qualificada prestando esse serviço. No caso do 3D é um pouquinho diferente. Eu achei que o valor do 3D, eu acho até inclusive que o mercado de 3D ele é ameaçado pela própria tecnologia. Porque o que que acontece?
está evoluindo muito. Então, hoje em dia, os escritórios de arquitetura todos já estão produzindo 3D no SketchUp, entende? Então, não tinha isso. O estudo já sai no SketchUp, já, então, está avançando. Então, por exemplo, o cara que fazia site é um mercado diferente do nosso, mas está passando aquilo que já passou aquilo que nós iremos passar. O cara que fazia site, ele cobrava 3 mil para fazer o site de uma empresa pequena. Hoje em dia não dá, porque o cara vai no Wix e faz, ele monta lá. Você entendeu? Então, é isso. A tecnologia ela deu uma ferrada no cara do site e ela também está dando uma espetadinha no cara do 3D. Só que tá abrindo mais o leque, porque você tem o VR, todo mundo quer ter seu produto em 360, quer ter... Então, assim, tá abrindo outros espaços, entende? E outros espaços até que comportam você fazer um trabalho de alta qualidade, que é uma coisa que eu acho que na arquitetura ela tá se perdendo um pouco, né? Por quê? Porque você tem hoje já uma pessoa que, por exemplo, mexe com SketchUp, que consegue fazer uma imagem muito legal, aceitável, não só aceitável, mas muito legal. Então o cara não vai contratar o estúdio que tem toda uma infraestrutura, que tem que pagar e tem um custo maior para fazer um trabalho que às vezes é 15% melhor. Você entendeu? Então, tá, isso é um mercado, eu já fui ali do mercado como ele era e como ele tá já um pouquinho, mas eu quero pegar ali um meio que eu marquei aqui, que é a diferença entre o mercado de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu fui pro Rio de Janeiro umas 10 vezes, e aí fiz parceria tal e corri atrás. O que eu senti? Que o Rio de Janeiro é um mercado muito legal, porque apesar de ser um pouco fechado, a concorrência lá é entre gente de qualidade. Então, por exemplo, em São Paulo, todo mundo trabalha com todo mundo. Se ela faz com um estúdio grande, com um estúdio pequeno, com não sei o que. É horrível trabalhar para esses caras, porque todo mundo quer trabalhar para eles. Então, eles têm o preço que eles querem, entende? Então, se você acha que, de repente, pô, eu quero trabalhar para construtora X, construtora gigante, você vai ganhar grana se você pegar o projeto de altíssimo padrão que eles precisam daquela qualidade legal. Aí mas dos outros projetos, cara, tem um monte de cara querendo trabalhar para eles, fazendo coisas até no risco, então é complicado. Qual que é o legal? O legal são as construtoras de médio porte que fazem empreendimentos de médio padrão ou padrão alto. Por quê? Porque a construtora média, ela quer ganhar nome, então ela faz tudo com qualidade. Desde o projeto, da maquete à construção, organiza a obra, tá? Os caras que estão buscando ser grandes, esses caras são legais. Para você ter uma ideia do que eu estou falando de Tink Construtora. Se você pegar Tink Construtora, é São Paulo. Construtora Luciano Vertem, por exemplo, tá? Então são construtoras que fazem empreendimentos aí para classe média alta e que vão trabalhar com estúdios bons, com profissionais bons, entende? Eles não vão economizar na maquete. Eles querem, se for só 20% de diferença contratar um estúdio, eles querem esses 20% de diferença, tá? Eles querem mais. Isso dentro da minha experiência, tá, gente? Então, o que acontece? No Rio de Janeiro, eu visitei todas as grandes, a Rossi, papapá. E o que acontece? Todas elas trabalhavam com os mesmos estúdios. E aí, alguns estúdios eram conhecidos e os outros não. Os que não eram conhecidos, eu fui buscar, e esses estúdios que não eram conhecidos por mim, que sou da região de São Paulo, todos tinham uma qualidade muito boa. Todos ali, sabe, muito próximo da Domus, né, que é a referência ali no Rio. Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Então, se você tem aí a internet, corre atrás de empresas de arquitetura, manda o teu e-mail, entende? Faz um portfólio legal e dá garantia para clientes que falam, olha, a gente consegue resolver tudo pela internet e tal. Pica o pagamento conforme entrega, que isso dá uma segurança muito legal para o cliente, entende? Você fala, ó, te manda a prévia, você paga tanto e tal. Isso passa também que você tem uma infraestrutura e que você confia no seu próprio taco, né? Então, isso aí é bacana. Quem quiser, até depois eu posso mandar o meu contrato de como que eu faço proposta para o cliente. Porque, por exemplo, eu tenho um item muito legal na minha proposta que é o seguinte: se o cliente parar de responder, ele fez a revisão 1, a revisão 2, e aí ele sumiu. Se ele ficar mais de 15, 10 dias sem responder, na proposta já está que ele tem que liberar o pagamento.
Por quê? Porque quando você faz uma prévia de alta qualidade, revisou uma vez, duas vezes, praticamente o trabalho está pronto. Você depende mais do cliente, né? 90%, 95% está pronto. A não ser que ele venha e mude muito o projeto. Mas aí o correto até seria cobrarmos a parte. E o vídeo está ficando grande. Por isso que eu não queria digitar. Então tá. Então, gente, é isso. Os outros estados eu não conheço, tá? Eu trabalho pelo Google, vale muito a pena. Você pagar lá e aparecer no Google, tá? Tem que ter um portfólio legal, mas vale a pena. Eu fiz uma vez o cálculo e é como se eu pagasse uma comissão de 10% para o Google, tá? Esse ano de 2016, que foi um ano bem atípico, tal, por causa da crise, teve mês de eu gastar uma grana R$ 800, R$ 1.000 e não ter retorno nenhum. E aconteceu de eu fazer um pagamento via cartão, o Google funcionar na quarta-feira e deu um problema com o pagamento, o Google não funcionar na quinta. E nesse dia que funcionou, eu fechar um negócio legal. Você entende? Então, mas vale a pena. O principal vendedor para mim é o Google, tá? Mas faça um portfólio bem legal. Como o mercado está, tá? Na minha visão, é o seguinte: para escritórios, imagens residenciais, reforma, decorador, tal, apartamento, você fazer uma puta imagem, a margem tá pequena, tá? Primeiro porque não dá pro cara pagar do valor do projeto. Ah, mas ele cobra 12 mil, ele cobra 12 mil, ele cobra 15 mil, mas o projeto fica ativo dentro de um escritório de arquitetura 6 meses, 7 meses. Então é muita reunião, é não sei o que, não sei o que. A gente que trabalha com 3D ganha mais do que os caras, entende? Proporcionalmente, digamos assim, porque a gente cobra, por exemplo, se você cobrar R$ 1.000 para fazer uma casa inteira, você faz em alguns dias, né? E o cara, para ir na prefeitura e aprovar esse negócio, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então é complicado ele absorver isso. E absorver e correr o risco de ter que absorver de novo. Quer pagar, fazer um puta trampo legal e de repente o cliente, no meio do projeto executivo, resolve mudar. Você entendeu? Então, e acontece. Muito. Tá. Então, de novo, como o mercado está? Tem uma oportunidade, tá? Tem uma oportunidade pra gente. Os escritórios, eles modelam, mas eles não têm a qualidade. Então, se você chegar e falar, olha, eu finalizo o teu modelo e der um preço compatível, um preço legal para ambos, é bom. Então, o que que acontece? Exemplo, eu peguei um empreendimento, final de ano, dezembro, precisava fechar, precisava de grana, mandei um preço que eu achava legal. E 14 imagens, tá? Eu não vou falar preço porque eu não quero também, não por não falar, mas vocês têm que definir o preço de vocês. De repente eu falar o meu pode ser bom para vocês, não pode ser ruim também, tá? Então o que que acontece? Se você olhar o valor por imagem, pode parecer que eu cobrei barato. Só que o empreendimento veio todo modelado. Todo. E eu terceirizei para fazer eu precisei de ajuda, né? Eu sempre terceirizo coisas. E eu precisei de ajuda para finalizar a parte externa, que basicamente era só a cena externa. E eu terceirizei, sei lá, 70%. O custo que eu tive foi baixo. Foi muito baixo. Por quê? Porque é rápido, não tem como cobrar. Não tem como eu terceirizar para um cara, falar, olha, faz para minha piscina, e ele cobrar R$ 400, R$ 500 uma piscina que está pronta, modelada, e ele precisa fazer a aplicação de textura e a iluminação que ele vai jogar para a portaria, a iluminação que vai servir para todas as imagens, basicamente. Então, isso é legal ser analisado com cuidado, porque o que que acontece? Eu trabalhei nos meus primeiros anos, e eu tenho um amigo que abriu o escritório, ele tá assim, e hoje ele cobra, sei lá, entre 900, R$ 1.100 a imagem, 800 tal, depende. E eu não sei se ele tem lucro, apesar dele não ter aluguel, mas o que que acontece? Ele entrega um puta trampo. E eu já fiz isso, eu acho que muita gente já fez isso, né? Investir em si mesmo. Então você pega uma imagem, você pode ter cobrado 2.000 na imagem. Só que você fica uma semana em cima daquele negócio. Então você pega aquilo que era para ser o teu lucro e reinveste na própria imagem, né? No próprio job ali. Às vezes você faz um investimento em máquina, mas às vezes você faz um investimento que não é tão assim evidente, né?
cobra um X por um projeto e você está caprichando horrores porque você quer fazer uma coisa fotográfica, você está investindo em si mesmo, só que de certa forma é um investimento que beneficia muito o cliente, entende? Ali daquele momento. Eu não estou acostumado, então eu olho para a tela em vez de olhar para a câmera, gente. Mas eu espero que o conteúdo esteja ficando bom.